Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Sandro Palma e esse é o canal Palma Tech. Esse é o segundo vídeo do canal. Hoje vamos falar de algo muito interessante. Vamos falar do livro A Lei do Triunfo e do Sucesso de Napoleão Hill. Esse livro foi escrito em 1928, depois de 20 anos de pesquisa. 16 mil pessoas foram entrevistadas para fazer esse livro. Atualmente é vendido e publicado nas maiores lojas de livros do mundo. Milhões de unidades são vendidas ainda. É um dos primeiros livros de desenvolvimento pessoal e liderança do mundo. Eu considero ele como um livro mescla entre conteúdo de autoajuda e de negócios. É indicado para pessoas que querem crescer na vida, ter um bom desenvolvimento corporativo, crescer na carreira e se tornar um bom vendedor. Eu me interessei por esse livro porque é o seguinte, é um livro, apesar de ter escrito em 1928, é um livro muito atual. O conteúdo dele pode ser aplicado hoje em dia. É um livro que não perde valor com o tempo. E também porque ele tem uma base, parece que foi feito numa base científica muito boa. Bom, vamos direto para o conteúdo do livro, que é o interesse desse vídeo. Esse livro é composto de 16 lições. Depois que o Napoleão Hill entrevistou as 16 mil pessoas ao longo de 28 anos, de 20 anos, ele seguiu compelido a fazer o livro. Então ele criou essas 16 lições que ele coletou informação diante da entrevista das 16 mil pessoas. Quem eram essas pessoas? Eram vendedores, trabalhadores corporativos, donos de negócios, empreendedores. E ele percebeu algum padrão de informação. Por exemplo, das 16 lições do livro, eu não vou comentar uma a uma cada lição. Eu vou comentar com vocês aqui algumas lições principais que eu mais gostei, que eu achei mais relevante do livro. Por exemplo, das 16 mil pessoas que ele entrevistou, 98%, que não é um número baixo, 98% não tinham um propósito definido de vida. Esses 98% esperavam da vida o que ela poderia trazer. Não tinham propósito de vida. Por exemplo, o Henry Ford, que foi uma das pessoas que ele entrevistou na ocasião, tinha propósito definido, que era montar a primeira fábrica de carros do mundo. Ele perseguiu esse objetivo arduamente ao longo da vida. E foi assim por diante dos 2% que tinha propósito definido. Então ele recomenda fortemente que a gente tenha um propósito definido na vida e busque fortemente, arduamente esse propósito. Ao longo da vida, desenvolva planos de ações para conseguir atingir o propósito de vida. Então essa é a primeira lição que eu tirei de bacana desse livro. A outra coisa que ele comenta é o seguinte: a maioria das pessoas que por um acaso falem alguma coisa na vida, por exemplo, é demitido ou monta um negócio que não dá certo, não consegue ter bons números de venda, essas pessoas logo vêm à cabeça sobre fracasso. A pessoa é uma pessoa fracassada. O que ele levantou de estudo, né, ao longo desses tempos? Que a maioria das pessoas que tem sucesso também tiveram falha na vida em algum momento, ou não foram bom vendedor, ou foram demitidos, ou o negócio fechou. E o que acontece? As pessoas que não desistiram, que continuaram persistindo, tiveram sucesso definitivo. Para essas pessoas que não desistiram, o fracasso não existe, mas sim uma falha temporária. Então, o ponto que ele comenta é: não desista, não desista, continue tentando, porque a maioria das pessoas que falham, elas desistem, não é uma falha, elas desistem cedo demais. Por exemplo, o Thomas Edison, que criou a lâmpada, ele passou anos e anos desenvolvendo uma maneira de criar a lâmpada incandescente, e depois de vários anos, ele conseguiu criar a lâmpada incandescente. E ele cita o Thomas Edison como um dos entrevistados dele,
e uma pessoa que não desistiu, apesar de tantas falhas. Outro ponto que eu achei interessante é com a questão do foco. Que no livro ele não chama o foco por concentração, mas eu aprendi, eu percebi que é isso que ele quis dizer. Concentração. O que quer dizer? Para a pessoa não começa a fazer uma atividade e desiste. Começa a fazer a segunda atividade, a terceira atividade. Ela deixa aquela primeira atividade para trás e não termina. Então, é para ter foco no que ele quer, no que a pessoa quer. Isso é um ponto também bem interessante do livro. A outra lição que ele falou no livro e que eu achei muito legal foi a questão de economizar. Ele percebeu o seguinte padrão: a maioria das pessoas que tem sucesso na vida consegue guardar algum dinheiro ao longo do ano, ou inclusive mensalmente, porque isso, não ter um dinheiro economizado, pode fazer a pessoa perder uma boa oportunidade de negócio. Por exemplo, investir numa franquia, criar um novo negócio, fazer um curso importante que traga um emprego melhor. Então, foi um grande fator de derrota temporária que ele ensinou no livro, não ter o hábito de economizar. Que as pessoas que tiveram sucesso também tinham em comum o ato de economizar. Então, eu achei isso bem interessante, até como lição pessoal eu peguei isso para mim, entendeu? De ter a disciplina de fazer uma reserva mensal, porque depois de certo tempo você tem um montante interessante para investir em algo que você queira e traga dividendos para você. Então, isso eu acho que vale muito a pena comentar. Outro ponto que ele comentou é fazer mais o que é pedido, mais do que você é pago. Ele citou o próprio caso da vida dele. Ele, pelo que eu entendi do livro, ele conduziu esses 20 anos de experiências em paralelo à vida normal dele. Ele não ficou parado 20 anos estudando o livro sem trabalhar. Ele foi fazendo duas atividades em paralelo. Ele foi entrevistando as pessoas e foi trabalhando. E ao longo todo esse tempo, ele fracassou 7 vezes. Como foi no período da guerra, da Primeira Guerra Mundial, alguns fatores da guerra influenciou para que ele tivesse fracasso. Por exemplo, ele montou um curso por correspondência e a maioria do público era público masculino. E quando veio a Primeira Guerra Mundial, a maioria dos alunos que estavam matriculados no curso cancelou o curso porque preferiu se alistar no exército para combater na Primeira Guerra Mundial. Então, mas até chegar ao ponto de ter bastante alunos inscritos e até se tornar uma franquia nacional, o que ele percebeu que ele chegou no ponto foi que ele sempre fez mais do que era pedido, ou ficar até mais tarde no emprego sem o patrão pedir, ou fazer mais do que o patrão pedia. Isso eu achei muito interessante, porque eu também concordo que eu observei pessoalmente no tempo que eu fiquei na indústria. Quem teve sucesso é sempre aquele que fez, não só esse o fator, mas aquele que fez mais do que é pedido. Isso, aos olhos do chefe, ele gosta disso. Então, eu achei bem interessante. Outro fator, sexto e último fator que eu comento com vocês, é a questão da liderança iniciativa. Esse é o ponto que eu achei mais interessante no livro. Por quê? É um livro que foi escrito em 1928, como eu disse no começo. Naquela época, algumas pessoas do mundo já falavam em liderança. Veja só, há quase 100 anos atrás, Napoleão Hill já percebeu que um fator pro sucesso e pro triunfo
das pessoas que queriam ser um bom vendedor, ter uma carreira corporativa boa, que queria ser um bom empreendedor, tinha desenvolvido as habilidades de liderança e iniciativa. O que eu vi que é a liderança e iniciativa? Liderança é aquela pessoa, aquele profissional que tem iniciativa em fazer montar um novo negócio, tem a iniciativa de conduzir os funcionários para um caminho específico no trabalho. E no livro detalha bem a questão de liderança. Eu recomendo fortemente que vocês vejam esse capítulo. Então, o intuito de eu trazer esse livro para o canal, fazendo uma recapitulação do vídeo, é o seguinte: é um livro que foi escrito em quase 100 anos atrás. Ele demorou para ser escrito 20 anos. O autor levou a entrevista dele para mais de 16 mil pessoas. E hoje em dia, esse livro é ainda publicado. Pessoas ainda procuram esse livro. Ele ainda é vendido. Então, tudo isso chamou atenção para mim. Opa, tem algo interessante nesse livro. Daí você fala, Sandro, mas é um livro perfeito? Então, não é um livro perfeito. É um livro que tem algumas coisas que a gente tem que ler com critério. Por exemplo, ele comenta algumas teorias que, no ponto de vista meu hoje, estão um pouco atrasadas. Por exemplo, a primeira ação do livro é o Mastermind. O que ele descreve o Mastermind? É um trabalho de sinergia, só que é uma sinergia levado a um patamar mais que eu tenho um certo ceticismo. Ele comenta que várias pessoas reunidas num mesmo propósito criam uma mente paralela que ele chamou de Mastermind. O Mastermind é uma mente super poderosa que manda informações para a cabeça de cada membro do grupo com ideias inovadoras, insights maravilhosos. Então, eu olhei meio com um ceticismo essa ação. E hoje vejo com um pouco o pé atrás com isso. Mas foi nos poucos pontos do livro que eu tenho ressalva. A maioria das lições do livro são muito interessantes. Eu procurei informação de unidades vendidas desse livro, não achei. Eu achei que todos os livros de Napoleão Hill, que ele escreveu outros livros bem interessantes, todos os livros deles venderam mais de 100 milhões de unidades no mundo. Foram traduzidos para muitos idiomas. Então, esse foi um livro que eu recomendo fortemente para quem quer ser um bom vendedor, novamente, recapitulando, quem quer ser um bom vendedor, quem quer crescer na carreira, quem quer ter um bom negócio, quer ser próspero. Eu recomendo fortemente que leiam esse livro. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês comprem o livro. Não estou ganhando nada com isso, mas é um livro muito interessante. Então, pessoal, é isso as informações que eu queria deixar para vocês, tá bom? Se você gostou do conteúdo, deixa o like, assine o canal e até mais. Fui!